Evangelho, domingo da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o quinto capítulo do Evangelho de São Mateus e abre para nós o grande discurso do Sermão da Montanha, feito por Nosso Senhor. E durante 6 domingos nós estaremos ouvindo este que será o grande ensinamento que Jesus dará a seus discípulos. Alguns elementos aparecem com muita força no Evangelho de São Mateus e são significativos para nós e também para o povo judeu que naquele momento vive essa experiência ao lado do Senhor. Jesus sobe a montanha e ali, na montanha, ele irá ensinar a nova lei, ou ensinará aquele que é o caminho da felicidade celeste, aquele aquelas que são as palavras que vão direcionar os passos da nossa vida. Também Moisés subiu a montanha e recebeu ali a palavra do Senhor, os 10 mandamentos, que irão guiar o povo de Israel ao longo da história da salvação. E Moisés desce a montanha e entrega ao povo, que caminhará em direção a Jerusalém. Jesus, o novo Moisés, ele sobe a montanha e o povo sobe com ele, e ali ele entrega para eles a palavra que orienta o caminho para a Jerusalém celeste, para o reino dos céus. Jesus não desceu a montanha para entregar a seus discípulos, mas entrega essa palavra e esse ensinamento do alto da montanha, marcando assim que a caminhada que os espera, sob a força e a luz desta palavra que lhes é dada, os leva rumo a Jerusalém celeste. As bem-aventuranças, elas vão ser apresentadas pelo Catecismo da Igreja, recordando as palavras de Santo Agostinho, o ensinamento, o itinerário que vai marcar a beleza e a excelência da vida cristã. Poderemos dizer que as bem-aventuranças, elas nos trazem o manual da vida cristã, o manual que nos leva à verdadeira felicidade, a felicidade de sermos e de vivermos a vida que Deus definiu para nós. Viver as bem-aventuranças é, na verdade, viver já aqui
as alegrias do reino dos céus. É viver nesta vida com um coração iluminado pelas coisas de Deus para a vida de Deus. Não podemos ignorar que todo o texto da bem-aventurança foi, em primeiro lugar, vivido por nosso Senhor. Por isso, ao nos ensinar, ou melhor, ao proclamar para nós a bem-aventurança, Jesus está testemunhando-a com sua própria vida, pois tudo aquilo que ele nos disse, ele protagonizou como escolha sobre cada um dos dias de sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A figura do pobre de espírito vai apresentar a realidade do homem que tem um coração humilde, que não traz senão o que Deus lhe oferece como tesouro para a sua vida. Todo aquele que trilha o caminho da humildade e tem um coração que espera em Deus e que permanece em Deus através da humildade, ele será, de fato, herdeiro do reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Quantas são as aflições que vivemos nesse mundo, associadas não só às realidades materiais, mas às realidades espirituais, o choro, as lágrimas pelo pecado, para que haja a conversão dos corações, as lágrimas pelos seus próprios pecados, em arrependimento por aquilo que aconteceu, as lágrimas também pelas dores ou pecado do próximo, que no mundo deixa a consequência que se abate sobre nós, enfim. Bem-aventurados todos aqueles que estão na aflição, na dor, porque ao buscarem Deus em suas dores, serão consolados. Bem-aventurados ou felizes os mansos, e a mansidão ela é vista como um coração que se coloca gentil diante do Senhor. E no mundo onde as pessoas que são gentis e que com humildade procuram viver uma vida disposta a seus irmãos, quase sempre são expulsos de um lado para o outro, são rechaçados pelos poderosos, por aqueles que detêm o poder, o dinheiro, que marcam o território, que dizem isso é meu, enquanto os gentis, aqueles que dispõem do que têm por amor ao próximo e pelo bem do irmão, eles não serão enxotados mais de um lado para o outro, mas possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. De fato, o Senhor prometeu que Ele mesmo cuidará daquilo que é seu, e Ele oferecerá pelos seus o que é necessário para que o coração esteja saciado, mas não apenas, né? Na imagem do maná do deserto, das codornizes, o Senhor veio ao encontro do seu povo e os socorreu, saciando também as necessidades materiais. Deus age com justiça para aqueles que nele esperam, e todo aquele que espera pela justiça de Deus não será abandonado, será saciado. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, e o Senhor nos ensinou com a mesma medida que medirmos. Seremos medidos, e a medida da misericórdia nos foi entregue para que pudéssemos tê-lo como justiça para cada um dos nossos dias. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E de fato, aqueles que abandonam o pecado e que detestam o que nos afasta de Deus, terão a graça de ver a face de Deus. Só aquele que não cometeu pecado algum
conhece a face do Pai. Só aquele que veio do céu, vai nos ensinar João, no prólogo de seu Evangelho, é que viu a Deus face a face. E será contemplando e vivendo, guiados pela palavra e lavados pelo sangue redentor do unigênito Filho de Deus, que também nós veremos a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado todo aquele que dispõe da sua vida para ser um promotor da paz, um pacificador, aquele que leva o que Deus nos oferece para a vida dos homens, para a vida no mundo. E todo aquele que oferece Cristo encontra e oferece a paz. Bem-aventurados, por fim, aqueles que também são perseguidos por causa da justiça e aqueles que são injuriados, porque deles é o reino dos céus. Também a Jesus trataram dessa forma, também a Jesus o perseguiram. Ele mesmo é o testemunho vivo, como acabamos de falar, daquilo que nos anuncia. Por isso, amados irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor da Glória a graça de termos um coração disposto a praticar e a unir-se a Cristo Jesus e a prática das bem-aventuranças, para que possamos, permanecendo com Ele, vivermos a vida em dignidade e graça. E desse modo, as bem-aventuranças também serão luz e herança de nossa vida. As testemunharemos junto com Cristo, mas as teremos como tesouro de vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria e dos santos apóstolos de Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.